teoria na prática. Nós vamos ouvir o Guilherme Valderedo Barbosa Guimarães, que ele é graduado em Ciências Contábeis, especialização em Perícia e Auditoria, especializado em Docência do Ensino Superior, mestrando em Ciências Contábeis, conselheiro do CRC do Piauí 2018-2021, presidente da Associação dos Peritos Contadores do Estado do Piauí, representante na contabilidade eleitoral do CRC Piauí e no CFC 2014, 2016, 2018, membro de Comissão Nacional do CFC na contabilidade eleitoral também em 2018, coautor do livro de Contabilidade Eleitoral CFC 2018, atuante em prestação de contas eleitoral desde 2006, professor universitário de graduação e pós-graduação. Então, com a palavra, o Guilherme para a explanação da sua palestra. Tem 25 minutos, Guilherme. Bom, gente, tudo bom? Boa tarde. A mim e ao Alexandre nos coube fazer uma discussão, né, mais teórica sobre o vínculo que tudo isso que está sendo discutido acerca de prestação de contas eleitorais tem com a contabilidade, né? Então, não é de se surpreender que hoje se faça necessário, se faça essencial que o profissional da contabilidade esteja, vamos dizer assim, de braços dados com o candidato, de braços dados com o partido, de braços dados com a justiça eleitoral. Tá? A gente identifica, frente à legislação, frente às resoluções, às normatizações, diversos critérios, né, que são imputados exclusivamente ao profissional da contabilidade, e aí, consequentemente, coube a nós fazer uma espécie de reflexão sobre esse tema, até para que a gente possa também discutir outros temas a título de gestão de campanha, de controles de campanha, à luz da ciência contábil, tá certo? Então, o que a gente vai abordar ao longo dessa nossa fala, né, basicamente os princípios contábeis, e aí, dentro desses princípios, a gente buscou, à luz da teoria contábil, né, do que está sendo discutido frente à academia contábil atual, né, falar um pouquinho sobre qualidade, poder informacional dessa contabilidade, transparência e tempestividade, que já foi discutida desde o início da manhã, né, a gente vem falando sobre transparência, assimetria informacional, custo de regulação versus limitação de gastos, que é um aspecto bastante importante nesse processo, tá, e bastante novo, inclusive, tá? Gerenciamento de resultados e, por fim, auditoria, né? Então, observe que a gente tem muita coisa da contabilidade vinculada ao processo eleitoral, né? Não só durante o pleito eleitoral, mas durante todo a contabilidade de uma forma geral de partidos, inclusive, que se aplica anualmente, né? Independente de período eleitoral, tá? Então, o primeiro aspecto que a gente veio discutir, certo, é que a prestação de conta e a contabilidade eleitoral ela está vinculada ao profissional da contabilidade. Isso já foi discutido anteriormente, né? Principalmente na fase inicial. Tá? A gente, com as limitações de gastos que são imputadas aos diversos candidatos, há a necessidade de um planejamento prévio, né? Inclusive identificando aí quais os gastos, a qualidade dos gastos a serem aplicados numa campanha. Tá? E aí a necessidade de um profissional habilitado em contabilidade, né, desde o início da campanha, tá certo? E aí o que o parágrafo 4º, né, nos traz, né? Que esse profissional da contabilidade ele deve observar dois preceitos. O primeiro, que são as normas estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, né? E aí a gente tem que retornar aos princípios, tem que retornar à teoria da contabilidade e também as regras estabelecidas na própria resolução, certo? Então, não exclusivamente resolução, o profissional contábil também deve se ater às regras previstas no regramento da própria profissão, tá certo? E aí envolve código de ética contabilista, né, normas, CPC, pronunciamento contábil, normas brasileiras de contabilidade e outras, a qual a gente pode citar, que vamos citar aí no decorrer da nossa fala, tá bom? Em relação ao princípio de contabilidade, vocês podem questionar por que se ainda fala em princípios, já que a norma de princípios foi extinta, né? Na verdade, a norma foi extinta, mas os princípios eles permeiam entre
nossa classe. Lógico que de uma forma diferente, de forma consolidada, através da NBC TG, Estrutura Conceitual de 2011. Né? Então, o princípio propriamente dito não está mais previsto em resolução do Conselho Federal de Contabilidade, mas diversos pesquisadores, né, e teóricos entendem que, de forma intrínseca, isso está previsto dentro de uma norma brasileira de contabilidade, e daí a necessidade de discussão sobre o tema, tá certo? E aí, na NBC-TG, que hoje é quem regulamenta e quem nos dá uma luz sobre como apresentar relatórios contábeis financeiros, ele apresenta aí características qualitativas da informação contábil, né, que direcionam a nossa profissão, tá certo? No tocante a princípios, nós tentamos aqui, né, identificar, dentro da resolução, alguns aspectos que vinculam, né, nossa atuação, nossa forma de atuação frente à contabilidade eleitoral. Então, a exceto da atualização monetária que foi extinta em 2010, todos os princípios nós conseguimos vincular, certo? Conseguimos identificar um link, aí, fazer um link entre a contabilidade e a eleitoral. Tá? Então, a gente vai por tópico para tentar esgotar todo o conteúdo. O primeiro deles trata do princípio da entidade. Né? E aí, como a nossa colega Irene comentou, né, se cria uma personalidade jurídica para o candidato, que ela é distinta da personalidade do candidato pessoa física, né? Inclusive com constituição de um patrimônio próprio, certo? Então, existe o patrimônio do candidato, pessoa jurídica, a qual ele vai utilizar os recursos que ele arrecadou para aplicar na campanha, e existe os recursos pessoa física, o qual ele está sujeito, inclusive, né, caso ele vá doar para outros candidatos, aos limites legais de 10%. Tá? Então, aqui no princípio da entidade, quando a gente faz essa segregação entre pessoa física e pessoa jurídica, existem regramentos legais distintos a serem aplicados a cada um deles. Então, se eu, Guilherme, sou o candidato pessoa física e quero doar para o Rodrigo, que é outro candidato, e aí ele sendo pessoa jurídica, eu, Guilherme, pessoa física, só posso doar 10%. Mas, se eu sou o candidato Guilherme, pessoa jurídica, e quero fazer uma doação para outro candidato, Rodrigo, também pessoa jurídica, aí o limite já é diferente. Né? E aí é o limite de gastos. Né? E aí há necessidade de diferenciação desse patrimônio para que você não venha a incorrer em alguns problemas durante a prestação de conta. Né? Então, existe a personalidade jurídica do candidato, existe a personalidade pessoa física do candidato com regras distintas. Né? Então, necessidade de segregação dessas personalidades. Né? Daí é o princípio da entidade. E aí, logicamente, que a independência do patrimônio de ambas. Né? O segundo aspecto, o princípio da oportunidade, né, ele é bastante contundente, né, porque ele está vinculado aí a uma característica qualitativa da informação contábil, que é a tempestividade, de que as informações devem estar disponíveis a todo tempo e a toda hora. E, para isso, há a necessidade do registro no momento do fato gerador. Então, se eu tive uma receita, caiu o dinheiro lá na conta, eu tenho um prazo de até 72 horas para fazer a declaração, né, e colocar isso disponível no site pelo SPCE, e aí a Justiça Eleitoral divulga isso nos sites, no sítio da internet. Né? E aí outro aspecto que a gente ressalta no tocante à oportunidade é a ordem cronológica. Né? Se você não faz o registro a todo tempo e a toda hora, muito dificilmente você cumpre a resolução no tocante à ordem cronológica, porque as receitas devem ser registradas, né, em ordem cronológica do seu acontecimento. E aí, como eu consigo manter uma ordem cronológica de emissão de recibos eleitorais, se eu deixo para fazer esses registros, né, em datas posteriores ao fato gerador. Tá? Nesse mesmo aspecto, né, e aí o princípio da oportunidade está muito vinculado aí ao princípio da competência, ou regime de competência, né, é que as despesas devem ser registradas no momento da assunção da dívida. Né? Independente se eu vou pagar ou se eu não vou pagar, eu já tenho que registrar. Tá? E aí, pela manhã, o nosso deputado fez um questionamento sobre como que eu vou registrar uma despesa e depois eu posso retificar essa despesa. Não tem problema, gente. Você faz o registro da despesa através de um contrato, pelo valor estimado que você tem daquela prestação de serviço. Caso ocorra a redução daquele valor ou
é possível também que haja uma majoração desse valor, você faz um aditivo. E aí o registro ele é oportuno, porque a partir do momento daquele aditivo ou daquela dissolução, encerramento contratual, foi o momento do fato gerador. Né? O que cabe posteriormente, aí, visando a integridade da informação contábil, é uma nota explicativa, dizendo o que aconteceu para que tenha uma majoração do valor ou uma redução do valor. E aí, em discussões, não só entre profissionais, mas junto ao tribunal, o que a gente percebe, né, é que o tribunal, ele, na verdade, quer transparência. Então, quanto mais transparente, melhor. Certo? E aí, no surgimento do fato, o princípio da oportunidade prevê que você deve registrar esse fato. Ok? Registro pelo valor original. E aí a gente vincula o valor de mercado. Né? Entende-se que ativo se reconhece ao menor valor possível e passivo ao maior valor possível. Né? E aí você fez lá o registro do seu contrato de fornecimento de combustível e estava previsto que você ia consumir lá R$200 mil, certo? Chegou lá no meio da campanha por algum fato imprevisto, né? Houve uma descontinuidade da campanha. Eu sou obrigado a pagar os R$200 mil mesmo não tendo consumido? Não, né, gente? Mas aí eu fiz um registro e aí, considerando um contrato como uma assunção de dívida, seria uma obrigação, um passivo, e eu registrei ele ao maior valor possível, certo? Mesmo considerando que, posteriormente, eu posso reduzi-lo ao valor real. E aí a necessidade, né, de você ter sempre, a todo tempo e a toda hora, a documentação hábil e comprobatória, demonstrando, né, aquela variação monetária, ok? Um detalhe aqui seria a arrecadação pelo valor bruto, né? Então, quando eu faço uma arrecadação, seja pela internet, seja por meio de eventos de promoção de candidatura, venda de algum tipo de bem, seja por cartões, a gente registra pelo valor bruto. Porque aí a despesa financeira, né, decorrente do cartão ou decorrente lá da empresa especializada, certo? Ela não é um desconto da sua arrecadação, na verdade, ela é uma despesa financeira. E aí, o plano de contas previsto lá no SPCE e previsto na nossa resolução, ele já tem lá despesas financeiras, e aí você pode lançar isso sem nenhum prejuízo. O que você não pode é lançar ele pelo valor líquido, mesmo que o resultado ao final seja o mesmo, mas você arrecadou 200 mil e teve 10 mil de despesa financeira, certo? Então, a necessidade de registro pelo valor bruto, tá? E aí está vinculado ao registro pelo valor original. Nós temos aí o princípio da prudência, né? Reconhecimento de contratos realizados. Então, você reconhece esses contratos, mesmo que ele não tenha uma duração até o final do contrato. A gente já discutiu um pouquinho já anteriormente sobre esse tema, né? O princípio da continuidade pressupõe-se, né, que a atividade dessa pessoa jurídica ela não tem data certa para o seu encerramento, né? E aí os registros deveriam ser realizados considerando lá que a empresa ou que o candidato, né, não tem uma data certa para encerrar suas atividades. Nesse caso, a gente sabe que o candidato ele tem uma personalidade jurídica que tem data certa para iniciar e data certa para encerrar. Todavia, né, se ele tem lá sobras de campanha ou se ele tem saldos de dívidas de campanha, né, não conseguiu honrar com todas as suas obrigações, a gente sabe que existe a possibilidade, né, real dessas dívidas serem assumidas pelo partido. E aí, na verdade, o candidato passa a ser apenas uma extensão do partido. O partido assume essa obrigação, né, para que essa dívida seja quitada ao longo dos períodos e, logicamente, negociada junto aos seus fornecedores e prestadores de serviço, certo? No caso das sobras, a gente já sabe que é obrigatório, seja bens ou seja em recursos, devolver ao partido diretamente. Então, a gente pode dizer que tanto a sobra de campanha como a dívida de campanha, ela não encerra quando eu encerro o CNPJ da empresa, né? Ela tem aí uma perpetuidade, ok? E, por fim, em relação a princípios, nós temos o princípio da competência, ok? E aí, a confrontação entre receitas e despesas, o cuidado que a gente tem que ter é que, em termos de receita, o regime que não é competência é regime de caixa. Eu só posso registrar quando o dinheiro entrar na conta ou quando o bem foi disponibilizado para o candidato ou quando o serviço foi disponibilizado para o candidato. E aí isso se torna regime de caixa, né? Mas quando eu falo de despesas, certo? Já foi discutido aqui mais cedo, certo? As despesas são registradas por regime de competência.
Então, já é uma determinação legal de que se registre despesas na assunção da dívida, no contrato, né, independente da data do pagamento, ok? Então, em termos de regime de competência, eu acredito que não hajam grandes dúvidas, né, já é um fato bastante antigo, já se discute esse procedimento há algum tempo, tá bom? No tocante às demais questões teóricas, né, que permeiam sobre o tema, tá? Sobre qualidade e poder informacional da contabilidade, a gente segue uma norma, né, o CPC 00R1 e a NBC-TG, que uma complementa a outra, mas dizem mais ou menos a mesma coisa, né? Elas subdividem a informação contábil, né, com características de qualidade, certo? E aí se subdivide em duas, características fundamentais e características de melhorias, né? O que se espera do profissional da contabilidade, né, nesse processo eleitoral e no processo de prestação de conta anual de partidos, é que a informação contábil tem esses requisitos previstos, né, pelo Conselho, certo? Então, eu tenho aí relevância, informação relevante, subentende-se que o profissional da contabilidade é aquele que vai prestar contas e essa prestação de contas ela tem informações relevantes, materiais e de representação fidedigna, né? E aí que tem tudo a ver com os princípios que nós discutimos agora há pouco, tá? As características de melhorias, né, ele já vem com algumas características distintas a título de comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade, tá? Um pouco mais à frente a gente vai discutir que, em alguns casos, pelo fato de não estar previamente claro ou não de forma bem clara na resolução, essa qualidade da informação contábil ela fica prejudicada, né? Porque o profissional da contabilidade ele não é simplesmente um profissional que registra fatos de forma clara e objetiva, é uma ciência social, e aí o profissional ele tem, pelo seu próprio entendimento, né, classificações distintas. E aí o que para mim pode ser um tipo de despesa, para o outro colega pode ser um outro tipo de despesa, e aí você classifica em contas diferentes, e aí eu perco o poder de comparabilidade, por exemplo. Então, eu verifico o candidato A e o candidato B. O candidato A teve gastos com pessoal de 50 mil. O candidato B teve gastos de 2 mil. Não porque ele não teve pessoal, mas sim porque ele realizou uma classificação diferente, né? E aí é um cuidado, né, que nós devemos ter, eu acho que num futuro breve, não apenas definir quais as contas que constam no SPCE, mas sim definir o funcionamento e a função de cada conta, né? Deixar de forma clara como que eu devo registrar uma despesa com o pessoal, ou se eu posso registrar aquela despesa com o pessoal, por exemplo, com serviços prestados por terceiros, ou como remuneração de pessoas que prestaram serviço para a candidatura. Na minha opinião, caberia essa mesma classificação para esses três casos, né? Então, a gente perde o poder de comparação, certo? E aí, essa informação ela é disponibilizada não só para o profissional da contabilidade, como para o TRE, o TSE e também para a sociedade, né? Então, subentende-se que quanto mais qualidade e quanto mais informação se presta por meio da contabilidade eleitoral, as pessoas, os usuários dessa informação terão mais poder para a tomada de decisão, certo? E a ideia, eu acredito que seja muito isso, né? No tocante à transparência e tempestividade, né, o que a gente pode comentar aqui é que essa arrecadação financeira é um prazo de 72 horas, com mais 72 horas o TRE, o TSE disponibiliza isso em sites de internet, então, num prazo aí curtíssimo de 144 horas, essa informação está disponível a todos os seus usuários, né? Então, isso só é permitido mediante o sistema. Esse sistema é manuseado pelo profissional da contabilidade, então nós contribuindo, mais uma vez, né, com informações íntegras e corretas para a tomada de decisão, certo? A parcial de 9 a 13 de setembro, né, então a gente tem aí um período intermediário, e aí nós temos a final, como o Rodrigo vai comentar um pouquinho mais à frente, né, no qual eu apresento, inclusive, a documentação física, certo? Essas informações são divulgadas pela internet e os principais objetivos são controle social, fiscalização, auditoria, redução de assimetria informacional, então todos terão a mesma informação a todo tempo, né?
O Heron falou mais cedo aqui um fato, né, que o fato dessa informação estar disponível a todo tempo, a toda hora, os próprios candidatos adversários, né, eles se fiscalizam. Então, isso se torna um processo automático, né, até mesmo facilitando o trabalho do tribunal. Ok? No tocante à assimetria, e aí a assimetria é justamente a diferença de informações entre os diversos usuários, eu tomo ciência de um fato em momentos diferentes, e aí eu tomo decisões diferentes em decorrência de não ter a informação toda completa a todo tempo, né? A tempestividade e a contabilidade, ela vem, né, como um meio de diminuir essa simetria, certo? Então, a ideia aqui de transparência e tempestividade, princípio de oportunidade, é justamente promover o maior volume de informações possíveis para quem quiser ter acesso, né? E aí, a grande sacada, né, da redução de assimetria é que eu posso tomar minha decisão, eu, por exemplo, como eleitor, né, considerando que existem dois tipos de candidatos, vamos supor, né, um candidato que ele seja íntegro e outro candidato que não seja íntegro. Eu voto naquele candidato que ele é íntegro. Eu analiso as prestações de contas, vejo o volume de campanha dele, e aí a informação está lá disponível, e aí eu verifico, ó, ele está sonegando informação. Isso aqui ele já está me dando um sinal, né, de que ele não é uma pessoa correta, e aí, consequentemente, eu posso tomar minha decisão de votar em outra pessoa, simplesmente ao analisar a prestação de contas, certo? E aí o reflexo disso, né, é que os usuários podem tomar essas decisões com base em 100% dos dados disponíveis. E a gente já viu que essas informações elas ficam disponíveis, né? Qual é o grande problema? É que o candidato tem acesso a um tipo de informação, o contador tem acesso a outro tipo de informação, o TRE tem acesso a informação diferente da do candidato, que é diferente da do contador, e aí a população, que é quem também tem interesse, né, nesse processo, e que infelizmente não tem o conhecimento necessário para o julgamento, né, dessas contas, saiu mais prejudicados, certo? Então, a contabilidade, a ideia da contabilidade é que seja um fator de redução dessa assimetria. Aqui é um assunto bastante complexo, né? A gente vê pelas setas, são muitas setas indo e vindo, né? Mas que é um fator que há 2 anos atrás vem gerando uma certa dor de cabeça, né? Então, em 2014, ainda os candidatos definiam o seu limite de gastos, né? Mas em 2016, o TSE, exerceu o seu poder de definir um limite de gastos, certo? E esse ano ele já definiu de forma bem clara e objetiva os valores para cada tipo de candidatura, né? Que isso já estava previsto na resolução, mas que eles não se utilizavam desse direito, né? E aí esse ano, assim como no ano passado, foi feito. O problema é que existem diversos, vamos dizer, interlocutores dentro do processo de regulação, que eles são os próprios beneficiários, né? Então, quem faz a regulação são as câmaras legislativas, e aí, num futuro breve, são eles mesmos que julgaram aquela lei, né? É quem vão se beneficiar da lei. Então, eles mudam as leis de acordo com seus interesses. A normatização ela é feita, né, com base na regulação, com base na lei, certo? E isso é feito pelo TSE. Tudo isso, gente, impacta de forma direta lá, né, no custo da campanha e existe um contrassenso aí na limitação de gastos, certo? Então, esse ano foi exigido que, além da declaração, né, da informação a cada 72 horas, que fosse feito digitalizações, né, e que essas digitalizações, a priori, entendo eu, né, que o contador quem presta conta, o contador é quem coleta todas essas informações e é quem registra todas essas informações no SPCE, é esse profissional que provavelmente fará também essas digitalizações. Então, imagine que você tem, além de um custo com pessoal para fazer conciliação bancária diária para verificar os depósitos em conta, eu também terei que ter uma equipe disponível para fazer a digitalização
dessa documentação para que, no prazo previsto, eu envie isso via sistema, ou presencialmente num pendrive, ou num DVD, ou em alguma mídia física. O fato é que a resolução muda, a normatização muda, imputando mais obrigações, mais controles, necessidade de uma gestão maior, né? Entretanto, não deu a possibilidade do candidato se adequar a essa realidade em termos de gastos. Então, o Heron comentou aqui mais cedo que, mesmo os 9 milhões que está previsto para alguns tipos de candidatura, se comparado às eleições anteriores, é infinitamente menor, né, ao que seria necessário. Então, me coloca mais obrigações, mas não me dá limite de gastos suficientes para arcar com essas obrigações, com esses controles, certo? E tudo isso é arcado por alguém, né? Isso é arcado pelo partido, isso é arcado pelo candidato, mas isso hoje é arcado principalmente pela população, certo? E aí vem um questionamento, né? E aí fica para a reflexão dos senhores, né? A população está disposta a pagar por isso? Pelo controle? Pela transparência? Ou, sim, se eu não coloco essas limitações, né, e a redução do controle, a redução da transparência, isso também é positivo? Então, o que a gente quer, na verdade, estamos dispostos, né, frente à legislação vigente, frente a tudo aquilo que é imputado como obrigações. A população está disposta a pagar por isso? Por meio dos fundos especiais, fundo partidário, pelas doações voluntárias, através de vaquinha, cartão de débito, cartão de crédito, depósitos em contas e assim sucessivamente, certo? Dentro desse panorama, né, frente à regulação, frente à normatização, nós temos a doutrina, que é isso que nós estamos fazendo aqui. Quando a gente apresenta um livro, né, que a gente se predispõe a fazer um tipo de análise um pouco mais aprofundada, é justamente para a evolução da ciência, a evolução da sociedade e a evolução nossa profissional, certo? Então, os doutrinadores, os pesquisadores coletam essas informações, né, e trazem aqui para os colegas para o crivo, não que o que a gente esteja dizendo seja a máxima verdade, tá bom? Mas é um entendimento conjunto de todos aqui, tá? Então, alguns exemplos, gente, de custos que foram imputados pela legislação, né? Conciliação bancária, a título de receitas e despesas. Eu tenho que bater lá meu extrato bancário exatamente com o que está no sistema, 100%, né? Eu tenho lá as prestações de contas de recursos financeiros a cada 72 horas, então, praticamente, diariamente, eu tenho prestação de conta parcial, certo? Eu tenho o controle de gastos, né? Seja do limite total de gastos impostos ao candidato, seja o limite de gastos com veículos, alimentação, pessoal. Tudo isso é um controle, cada controle tem uma metodologia diferente, tudo isso eu preciso de pessoal, nós prestamos serviço, né, gente? Então, quando é prestação de serviço, eu preciso de mão de obra. Mão de obra custa caro. Não vamos pensar que vamos colocar estagiários para fazer prestação de conta. Vamos fazer nós mesmos, né? Porque nós que tivemos a preparação para isso, tá? Taxas e tarifas decorrentes de arrecadação por meio de cartões e empresas especializadas. Isso é um custo que antigamente não existia e agora vai existir. Digitalização de documentos a serem anexados no SPCE e no PJE. São custos que não existiam e agora vai passar a existir. Só que aí, em contraposição, eu tenho limitação de gastos. Então, a regulação contribui com a transparência, que é o que a sociedade quer, mas, por outro lado, a regulação também enseja em controle, que isso enseja em custos e quem vai pagar o maior preço é a população, certo? Então, esse é um pensamento, né, nosso, fica aí a pulga atrás da orelha para que vocês possam também fazer a própria reflexão nesse tema, tá bom? No tocante a gerenciamento de resultados, nós temos lá despesas permitidas, né? O próprio nosso colega aqui, Elcio, colocou quais são as despesas permitidas, mas a gente não tem como é que vai ser classificado. Eu tenho lá um plano de contas, o plano de contas ele é genérico, a gente pode classificar da forma como, de acordo com o entendimento subjetivo de cada profissional, né? E aí eu posso, Guilherme, entre aspas, gerenciar resultados, certo? Porque eu tenho uma limitação lá de pessoal, de quantidade de pessoas, né? Que já foi discutido, já foi colocado aqui pelos colegas, mas aí eu posso gerenciar resultados, ou seja, vou contratar pessoal agora, mas não vou lançar mais como gasto pessoal, porque se eu colocar lá como gasto pessoal, vou estar extrapolando meu limite.
Então, esse pessoal que eu contratei aqui, gente, ele não é mais pessoal, ele agora é uma despesa com propaganda e publicidade. Ou ele pode ser um serviço prestado por terceiro. Ou ele pode ser uma remuneração, né, uma gratificação dada por qualquer profissional, para um profissional que prestou serviço para a minha campanha. E aí, esses outros tipos de despesa, ele não tem limitação legal, certo? Isso não vem a prejudicar a qualidade da informação? Não vem a prejudicar, por exemplo, a análise das contas por meio do tribunal? Não seria complicado para a própria população analisar as contas de um candidato e não saber exatamente o que é o trabalho de mobilização de rua? Então, você vê um volume de campanha, mas quando você vai para a prestação de conta eleitoral, o gasto de pessoal ele é mínimo, certo? Simplesmente pelo critério subjetivo, poder discricionário do profissional da contabilidade em classificar de formas diversas as mesmas contas. Gente, o que eu não estou dizendo para vocês fazerem isso. O que eu estou dizendo é que há lacunas, e essas lacunas devem ser preenchidas. Então, eu penso que, ao longo do tempo, e aí a evolução é justamente para isso, né, esse plano de contas ele deve ser implantado, e deve ser implantado, inclusive, com função e funcionamento de contas. Dizendo, como a contabilidade faz mesmo, né? Então, serviço prestado por terceiro aqui se classifica isso, isso e isso. Gastos de promoção de candidatura, isso vai ser alocado aqui, isso, isso e isso. Né? Então, é uma forma da gente tentar aí minimizar problemas e dar mais transparência ao processo, certo? E, por fim, não menos importante, falar aí da auditoria, né? Uma das grandes especialidades da contabilidade. Isso realmente acontece. Quem faz essa auditoria hoje são os tribunais, né? Num futuro breve, com volume de quantidade de candidaturas, os tribunais não têm condições de analisar tudo e 100% de todos os candidatos. A legislação permite que o tribunal recorra a profissionais que conheçam sobre o tema. Entendemos que o profissional somos nós, contadores, então podemos, num futuro breve, estar trabalhando, fazendo prestação de conta e outros profissionais da contabilidade estarem aí atuando na outra ponta, fazendo análise de contas, certo? Então, é um mercado ainda que vai se abrir para a gente, porque o profissional da contabilidade é esse que é tecnicamente capaz, certo? Para fazer esse tipo de trabalho. Alguns principais procedimentos de auditoria que o tribunal utiliza, certo? Carta de circularização, então eles mandam cartas aos fornecedores, prestadores de serviços, né? Para que eles indiquem para quem prestou o serviço, qual foi o montante, e aí a carta positiva em branco, né? Ele manda lá, me informe quem foi o candidato que contratou com você e tal, e tal, e tal. Né? Eles vão coletando essas informações, quando a gente presta conta, eles fazem cruzamento de dados. Isso aí é bem antigo, já se utiliza esse procedimento há algum tempo. Né? Quando se averigua, né, se identifica algum indício de irregularidade, o tribunal realiza diligências. Né? Então, inclusive, em loco, eles podem lá, por exemplo, na promoção de candidatura, né, gente? Promoção de evento, o tribunal ele é informado com 5 dias de antecedência e ele faz a diligência, ele vai lá em loco verificar se aquele evento está ocorrendo, quais os gastos que houveram naquele evento. Né? Então, é um procedimento de auditoria também utilizado. Eu lembro que há 4 anos atrás foi utilizado muito mídias sociais. Né? Então, os tribunais eles tiraram os prints das telas dos Facebooks, Instagrams e outras formas de mídia, né, de sites, e aí fizeram um cruzamento com a despesa do cara. Tipo assim, eu viajei para uma cidade a 800 quilômetros da capital, né, e aí tá lá o cara mostrando, eu estou lá na cidade tal, foto com os eleitores, e aí depois, quando se foi verificar, não tinha gasto de combustível. Como é que a pessoa rodou 800 quilômetros para ir, 800 quilômetros para voltar, e o único gasto com combustível era na capital, né? Então, eles fizeram cruzamentos aí das mídias sociais com os gastos, né, efetivamente declarados em campanha, certo? E aí o controle social, né, gente? O que eu acho que é o mais importante. Hoje nós temos aplicativos, telefones, e-mails, o qual a própria sociedade está apresentando informações, munindo o tribunal, certo? De informações hábeis, né, e comprobatórias para a aferição das contas de um candidato. Né? Inclusive, eu acredito que esse ano, novamente, isso vai ocorrer, né? Eles abrem links para que a pessoa, de forma espontânea, diga lá que doou, diga lá que prestou serviço. Né?
E aí o resultado dessa auditoria, que é realizado pelo tribunal, ele enseja lá, gente, num relatório, né, num parecer. Que esse parecer pode ser com ou sem ressalva, reprovado ou contas não prestadas, certo? Quando eu tenho lá, gente, uma aprovação com ou sem ressalva, menos mal, né? Mas quando eu tenho lá uma reprovação de contas ou uma conta julgada como não prestada, qual o reflexo legal? O legal a gente já tem lá na norma, beleza, né? Mas qual o reflexo social que isso gera para aquele candidato? Será que a população tem consciência, né, de que o cara teve as contas reprovadas, ele merece o seu voto, certo? Ele merece ser reconduzido ao cargo, tá? Então, o que eu gosto, né, de refletir nesse aspecto, né? Qual o sinal que o relatório que o auditor, que o analista lá do TRE, ou que o próprio juiz eleitoral está passando para a população quando ele reprova as contas de um candidato, tá? Então, fica aí mais uma reflexão, certo? Sobre esse aspecto que eu acho que é bastante importante e bastante pertinente, tá? E aí fica uma mensagenzinha na verdade, incentivo, né? Não é a força, mas a perseverança que realiza grandes coisas, né? Então, nós somos capacidade pensante, né? A gente não faz esforço físico, mas fazendo esforço intelectual, né? Então, eu acredito que esse seja nossa grande missão, tá? Obrigado. Boa tarde.